Olha o rio do Senhor, como é que está. Acabei todo o meu serviço, cuidei do jardim, lavei roupa, cortei, joguei fora as duas bananeiras, uma caiu, o outro ímpio veio, usado por Satanás, furtou a bananeira e deixou a bananeira caída lá. Você, quando pega a banana, você tem que cortar a bananeira para brotar outra bananeira, senão você mata o pé de banana. Eu entreguei a alma desse infeliz para o Senhor e lembrei do meu tempo que eu fazia isso também. Ensinado pelo meu pai. Meu pai, no final da tarde, ele mandava os filhos ir para o roçado das outras pessoas roubar feijão, milho, caju. E muitas vezes a gente saía dali daquela plantação corridos. Fui ensinada. E então o inimigo começou a me acusar, falando também, você também fazia isso. E aí eu repreendi o inimigo, porque a palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E os meus pecados Deus jogou no fundo do mar, Deus não lembra mais. Então Deus não está me castigando porque eu fiz isso, não. É o maligno, um espírito de furto e roubo que está usando uma pessoa para vir aqui e furtar as minhas bananeiras. Então, a minha vingança eu entrego para o Senhor, porque Ele pode levar as bananas. Eu não me incomodo, porque eu gostaria de tirar as bananas e dividir aqui para o povo da comunidade aqui, porque há pessoas aqui muito humildes, muito simples, que não tem condições, às vezes, de comer uma fruta. Mas o inimigo usa essa pessoa para vir aqui me afrontar. Ele quer me afrontar. Mas então eu vou proclamar um salmo. Aquele pano velho ali estava jogado dentro do rio. Eu fico aqui limpando o rio. Nessa época do ano, ninguém aparece aqui. Ninguém, glórias a Deus. Somente eu. Os demônios estão todos espalhados por aí, mas estão com medo de mim. Os anjos do Senhor estão aqui em cima dessas pedras, querubim, Gabriel, todos os querubins do Senhor estão aqui acampados ao meu redor. Então eu não tenho medo, porque o meu maior protetor é Deus, é o Deus criador disso aqui tudo. Olha aqui como é que está a minha hidromassagem natural. Já trabalhei, já fiz a hidromassagem. Agora vou proclamar um salmo para o Senhor. O salmo, salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Esse é o meu salmo para que o Senhor me livre de inimigos potentes e injustos. Diz assim, é o Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Selá. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Selá. Quanto aos que, cercando-me, levantaram a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má línguas. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Veja bem, na época do Davi não existia
o Messias, Jesus, né? Jesus, ele veio da descendência de Davi. Então, Jesus, ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, pelos aqueles que nos perseguem e abençoar os nossos inimigos. Mas Davi não fazia isso não. Davi amaldiçoava o inimigo. Davi orava a Deus, intercedia a Deus para Deus derrotar os inimigos. Davi jogava pragas contra os inimigos. Por quê? Na época de Davi não existia o Messias. Você não poderia amarrar demônios em nome do Senhor Jesus ou expulsar demônios em nome do Senhor Jesus. Isso só foi possível depois da aliança, depois que Jesus veio. Então Davi foi um servo do Senhor, temente ao Senhor, um servo de coração contrito, quebrantado, mas Davi foi o homem que mais jogou pragas contra os seus inimigos. E tem uma coisa, essas pragas elas pegavam, tá? Essas pragas, tudo que saía da boca de Davi pegava sobre os inimigos. E o servo do Senhor, Derek Prince, falou que certa vez ele pregava numa igreja. Essa igreja ficava em cima de um pub. Se eu não me engano, não lembro qual era a cidade agora. Era na Europa. E esse pub era barulhento, imagina. Um pub embaixo e a igreja em cima. Então, certa vez, ele orando e estava muito barulho, ele falou assim, que a maldição do Senhor recaia sobre esse lugar. Eu acho que um mês depois, ligaram para ele dizendo que a igreja estava pegando fogo. Quando ele chegou lá, não era a igreja que estava pegando fogo, mas sim o pub. E aí, quando eles viram aquelas labaredas, aquela fumaça, quando eles viram, estava vindo um vento, e aquele vento tirava toda a fumaça dali e as labaredas, e não deixou a labareda subir ao andar da igreja. O próprio vento tempestuoso de Deus, né? E então ele foi e falou para Deus assim, foram as palavras que o Espírito Santo falou para ele. Que tinha sido as palavras que ele tinha falado, que a maldição do Senhor recaísse sobre aquele lugar. Caiu mesmo, tá? Então, nós, enquanto servos do Senhor, obedientes ao Senhor, andando na sua palavra, nós temos que ter muita sabedoria pelaquilo que a gente vai falar, aquilo que sai da nossa boca. Porque em Provérbios diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a domina come do seu fruto. Então, veja bem, uma bênção saída da boca de um servo do Senhor vai abençoar. Uma maldição saída da boca de um servo do Senhor também vai amaldiçoar. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Jesus nos ensina a interceder pelos nossos inimigos e abençoar os nossos inimigos. Agora, nada impede que a gente diga que a nossa vingança venha do céu. Porque tem uma coisa, irmão, a vingança vem. Irmão, eu te dou um conselho na tua vida. Tu nunca atenta contra uma vida, ou contra os bens, ou contra a família de um servo do Senhor temente. Porque o próprio Senhor disse, ai daqueles que tocarem nos meus ungidos. Isso é o que o próprio Senhor falou. Então, irmão, um conselho eu te dou. Até bandido na favela tem medo de crente. Crente fervoroso e obediente a Deus. Até bandido. Eu soube esses dias que o bandido de uma favela aí falou pro outro assim, não se mete com eles não, porque eles são crentes. Irmão, até bandido que mata gente, ou seja, tem medo de crente. Agora tu vai aprontar com crente, vai falar mal de crente, vai humilhar crente, vai castigar crente, vai perseguir crente. Irmão, eu vou te falar, não vai demorar muito, irmão, a ira de Deus vai vir sobre a tua vida. Um conselho eu te dou, irmão, não se mete com crente fervoroso e temente a Deus, porque tu vai se estrepar.